Eu estava falando de um texto bíblico, não sei se vocês lembram. Romanos, capítulo 12, exatamente, coisa boa. Vamos lá, capítulo 12, eu parei no verso de número 13, que era sobre comunicar as nossas necessidades com os santos, ou comunicar com os santos nas suas necessidades. E aí a gente entrou naquela discussão, né? Se deve ou não comunicar, se a gente deve expressar nossas necessidades quando nós temos. São necessidades básicas, é isso que a gente está falando. Com qualquer um a gente deve falar? Claro que não, amados. Está falando com os santos, com as pessoas que são adequadas, né? Que nem todo mundo tem maturidade, nem todo mundo é generoso. Então a gente precisa ter essa liberdade e esse âmbito familiar. Amados, eu tenho certeza que eu tenho 2 irmãs mais velhas, que se elas estiverem passando alguma dificuldade, elas vão me procurar. Vai falar: André, me ajuda aí. Não tem cerimônia, não tem constrangimento, não tem nada. Demorou, é agora. Só isso precisa de mais? Então a gente tem que ter essa liberdade, tem que criar, fomentar essa convivência, esse ambiente saudável, harmônico. Isso é o desafio que a gente tem. A gente sabe que as nossas realidades é complicado, mas, amados, nós precisamos ser essa resistência, falando no tempo de política, né? Então nós temos que ser essa resistência contra aquilo que é ruim, que é maldoso. Verso número 14, todos estão acompanhando? Bora lá o texto bíblico? A gente está falando de amor, parece, não é? Isso, de amor. O verso 14 que vai, olha só: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. São recomendações práticas aqui que Paulo está trazendo. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aí esses 2 versículos que é o que eu queria trazer para vocês aqui, nessa leitura toda. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu acho que aqui vai fechar, né, varão? A respeito de todo aquele versículo. Então, olha, se o inimigo tiver fome, então ame. Como que a gente ama? O que foi o Duval que leu, eu acho, 1 João, né? 3, 17, 18. Foi: se nós temos bens deste mundo, não é bens nem neste mundo, é os bens do mundo, deste mundo. A gente precisa fazer o quê? Quando a gente vê uma pessoa com necessidade, não cerrar o coração. Amados, não amemos somente de língua, de palavra, mas por obra e em verdade. Não foi esse o texto, Varão? No finalzinho? Então, amados, é nesse contexto que a gente vai lidar. E no entendimento das Escrituras Sagradas, eu acho que a gente pegou versículos assim suficientes, né? Para a gente chegar nesse entendimento. Tem mais ainda, viu? Tem bem mais. Fora os exemplos do próprio Jesus. Mas eu acho que já tem suficiente material bíblico para nos ensinar a respeito desse comportamento que a gente tem que ter, ou seja, socorrer os necessitados nas nossas necessidades. Irmão, a gente não vai dar conta de todo mundo, fato. Eu não dou conta de cada farol que eu paro, dar uma moedinha. Não tem jeito, aí não dá, né, mano? Aí só por Deus, não é não? Não é isso que eu estou dizendo. Não é você chegar todo morador de rua lá e não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos fazer alguma coisa, como comunidade de fé, como pessoas individuais. Talvez a gente tenha pouco poder para mudar alguma coisa. Agora, como uma comunidade de fé, aí nós podemos sim ter um pouco mais de poder, eu digo de influência, de impacto, de transformação na localidade. Eu também não estou falando para mudar o mundo, mudar tudo, mas a gente precisa, com ações, e são ações, irmão, simples, coisas simples. Eu estava participando, inclusive, há uns 2 meses atrás, aproximadamente, de uma oficina, um seminário também. O tema era esse aqui, missões urbanas e tal. E uma das oficinas, né, uma das palestras lá que eu estava participando, era com uma missionária da Inglaterra. E ela estava falando, cada um estava falando do seu projeto que desenvolvia. Cada palestra era sobre projetos que eles estavam desenvolvendo aí.
com vários grupos, né, sociais. Então, dependente químico, na Cracolândia, as mulheres, aliás, o tema foi sobre mulheres encarceradas, população feminina. Eu comuniquei a alguns irmãos, não? Até eles arrecadaram lá produtos de higiene pessoal. Olha só, porque as mulheres, ao contrário dos homens, os homens não são deixados, irmãos, na penitenciária. A mulher, como diz na linguagem, aí tem que puxar a cadeia do cidadão, né? Então a mulher não pode abandonar o presidiário, não. Aí dela, se ela abandonar, for procurar outro homem e tal, ela morre. É assim que funciona o sistema. Então, assim, a mulher não pode deixar o cara jamais, tem que fazer visita, tem que levar lá todos os, né? Até capricho e outras coisas mais para ele lá, presidiário. Agora, no caso das presidiárias, a maioria dos maridos dos homens abandonam. Novidade, tudo cafajeste, né? O homem é assim mesmo, né? O homem falso, não o homem cristão de verdade. Mas assim, há essa estatística. Então as mulheres não tinham absorvente. Elas não tinham absorvente, elas usavam miolo de pão como absorvente. Então olha só, eu estou falando de uma necessidade extrema. Então aproveitamos essa ocasião e a gente contribuiu para levar. Eu fiz isso, fiz isso uma vez, mas eles fazem isso mensalmente. Então eles têm um projeto que supre uma necessidade, até que essa necessidade deixe de ser necessidade, entenderam? Então não é uma ação esporádica que não vai resolver nada, porque levar sopão para o morador de rua na madrugada, tá bom, atende lá aquela, eu fazia isso, né? Alguém já foi comigo? Já foi, Duval? Tu foi, não foi? Não sei se uns anos atrás a gente fazia. Marquinho foi também não. Ah não, é que tinha outro Iveco lá que levava a gente. Era outro irmão, é sério, a gente era outro, que é parecido com o seu caminhão. E aí a gente fazia isso. E eles falavam assim, a igreja pensa que a gente só come de sábado. Ninguém aparece na segunda aqui. Na terça ninguém aparece, na quarta. Eles pensam que a gente só come de sábado e sábado, né? Sexta-noite, sábado e tal. Essa é uma ação que ela é insuficiente, ela é emergencial, mas precisa de algo mais consistente. O que precisa é tirar esses moradores de rua da rua, né? Um emprego, um lugar provisório até que eles consigam. Essa questão, né, Ana Cláudia? Eles querem trabalhar, a maioria querem trabalhar, não tem emprego, não tem casa, não tem nada, amados. Então, da condição, né? Aí que eu vejo que as igrejas não têm estrutura, André, para receber esse tipo de pessoas. Exato. O drogado, a pessoas que querem ser liberto de algum tipo de vício, a igreja não tem essa estrutura. Ela se fala, leva o pão, leva o alimento, mas é muito superficial. Irmão Evandro e os demais irmãos, o que eu estou propondo não é que a igreja tenha uma super estrutura, isso vai ser muito difícil, mas que a gente possa ter conexões e parcerias. A igreja precisa ter, se não tem uma casa de recuperação, se não consegue comprar uma chácara para fazer uma casa de recuperação, ter profissionais lá da área da saúde, da psicologia, um pastor, uma pessoa que oriente na questão espiritual, tudo bem, mas a igreja deve ter parceria com a casa de recuperação. Nossa, a igreja não tem um albergue, não, mas precisa ter um link com o albergue. A igreja não tem isso aqui, mas precisa ter parcerias, conexões. Sim, exato. É fazer, na verdade, a ponte. Não é que a gente vai dar tudo para todos, mas nós precisamos, amados, fazer alguma coisa, ir ao encontro do necessitado, dialogar com essas estruturas sociais, né, para que a gente possa estar amenizando todas essas dificuldades. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Até mesmo falou uma ponte. Todas as igrejas tivessem, por exemplo, uma ponte com esses meios sociais. Às vezes nem até mesmo só um mendigo, às vezes muito no meio da família tem um drogado, tem um viciado, tem uma sempre tem, né? Tem um homossexual, que precisa de um às vezes a estrutura da pessoa, como precisou, que nem você tem falado todo o tempo de alimento, também tem esse suporte que a igreja poderia ser mais abrangente, buscar mais meio para a própria comunidade da igreja. Isso, exato. É muito difícil, até mesmo isso. A gente tinha parcerias ainda tenho, aliás, permaneço, com a Agência Missionária Jocum, onde eles têm muitos trabalhos sociais. Dia da Cidadania, por exemplo, onde tem profissionais da saúde, profissionais da beleza, profissionais meu Deus, e agora, para lembrar tudo? Profissionais diversos. Então, a pessoa não tem documento, faz documento, parte por aí, né?
Ela tem alguma dificuldade lá na questão da saúde, tem um profissional que vai atender emergencialmente, mas já tem um outro local que essa pessoa vai ser direcionada. Não é chegar lá, vender uma ilusão, que você vai fazer alguma coisa e dar as costas, que aí é pior ainda. Aí que é a frustração maior ainda, né? Então a igreja, uma igreja bíblica, evangélica, precisa ter um projeto, amados, para isso. A gente não tratou isso em outra matéria, não? Estou com a impressão que eu falei. Não, né? Eclesiologia não falei ainda. A gente não teve essa matéria? Não, é que então foi outra. Irmão, eu estou assim, eu não sei mais de nada. Mas eu falei sobre esse assunto em outro núcleo aí. Sim. Eu acho legal o projeto da Maranata, né? Uma equipe de missões, que eles fazem trabalho na África. E antes deles elaborar igrejas, que no caso é da Adventista, eles procuram ver a necessidade do povo, Isso. que no caso é cavar poços. Exato. Eles cavam os poços, né? Traz a água para aquele povo, para aquela região, para depois implantar a igreja. Exato. É maravilhoso. Exato. Me fez lembrar, agora assim, a gente vai discutir todas essas possibilidades. Por exemplo, no Haiti, na igreja aqui que eu dou aula, eles foram lá, viram a necessidade lá, e a intenção não é abrir igreja, é a necessidade do povo. Então o povo não tem comida, é simples assim, não tem comida. É 3, 4 dias sem se alimentar. Você sabe o que é isso? A gente não sabe o que é isso, graças a Deus que não sabe. Então a necessidade, levou lá, o pastor disse, eu passei cartão, eu voltei aqui todo endividado, porque eu não aguentei ver aquela necessidade extrema de não ter comida. Para nós, ainda que passe dificuldade, amado, mas graças a Deus o arrozinho, o feijão e o zoinho de palhaço lá só não tem, né? Mas crianças e adultos 3, 4 dias sem se alimentar, quando se alimenta é uma refeição no dia, para depois de 2, 3, 4 dias comer mais outra refeição, e não é uma refeição, é o que eles chamam de refeição. Então no calor das emoções, na coisa lá, ele falou, não, vamos buscar comida para esse povo, mas aquilo não ia adiantar. Quando abaixou as emoções, falou, opa, a gente precisa pensar em alguma coisa. Conversou com um pastor local e falou, o que a gente pode fazer? Dá para vocês iniciarem aqui um galinheiro, ovos, galinha, coisa rápida inclusive, né? 30 dias, alguma coisa assim, 35, 40, tem lá umas galinhazinhas, dá para multiplicar aquele negócio, ou seja, algo autossustentável. Então eu só estou dando esse exemplo, a Ângela deu outro exemplo. Missões para muitos aí no interior, as agentes missionárias fazem isso, né? Eles vão no interior, no sertão melhor dizendo, e aí vê lá para cavar poços artesianos. É isso que eles precisam, para plantar inclusive, para criar um gadinho. Então são ações simples, e cada um, lógico, na demanda, na necessidade que tem, mas que isso vai fazendo a diferença, amados. Aí fala assim, André, mas calma aí, você não falou de evangelho até agora, você não falou que o missionário vai lá para falar Jesus te ama para o pecador desgraçado idólatra que está lá no sertão do Padim Padiciço. Amados, eu estou falando aqui porque a gente chega primeiro atendendo e preservando a vida da pessoa, para ver se ela não morre. Porque a gente tem que preservar em vida para depois falar de Jesus, mas cuida da vida. Aí quem sabe ela olha assim e pode ter certeza que ela vai olhar, porque não é natural que uma pessoa do nada chegue para ajudar a outra, irmão. Não é natural isso. Vindo de um lugar distante, o que você está fazendo aqui? Por que você está ajudando a gente? Por que você está aqui? Fala assim, então, aqui começa, aí começa. Aqui começa, fala então, é porque nós acreditamos num Deus que nos deu uma responsabilidade de cuidar do ser humano. Mas que Deus é esse? É Jesus, que Ele se ofereceu por nós. É Jesus que entregou, inclusive Ele estava num ambiente muito cômodo, Ele tinha tudo, mas se fez pobre para enriquecer a muitos. E a gente está fazendo a mesma coisa, amados. Aí a mensagem vem com impacto diferente, porque primeiro as obras, depois vem a fé. E a gente está acostumado a fazer o quê? Primeiro a fé, e as obras, se der lá em alguma coisa que não faz diferença nenhuma, de vez em quando para algumas pessoas, depois de uns 10, 15 anos que a gente falou com aquela pessoa, não é? Então essa é a proposta da matéria que nós estamos iniciando. É uma aula introdutória, mas é só para vocês perceberem a linha que a gente vai. E eu não quero ficar assim criticando, eu quero tentar trazer possibilidades para que na igreja onde vocês congregam, vocês possam, de repente, propor isso. Até que a própria profissão. Sim. Até que a nossa profissão nós abençoamos E muito. Muito.
Não, a proposta vai ser essa, que a gente discuta o que eu, André, né, Ari, Durval, Evandro, Marcos, o que nós podemos fazer com as nossas atividades, com a nossa influência, porque, irmãos, às vezes é só influência, contato, né? Às vezes essa questão é bem interessante, esse negócio de você ter contatos, e é assim que a gente trabalha com missões, contatos. José de Arimateia conseguiu o corpo de Jesus. Porque tinha contato. Se não tivesse. Vou acabar a aula aqui só falando e concluindo, participando dessa oficina então, que a irmã, essa missionária, ela trabalha na Fundação Casa Tatuapé. E ela dá palestra lá para resgatar esses adolescentes delinquentes. E ela me mostrou lá os resultados, coisa fantástica. Ela não falou nem um minuto de falar de Jesus, mas adolescente, delinquente, com vida restaurada, família constituída, trabalhando, fazendo faculdade. Assim, fantástico. Inclusive ela me convidou para eu estar indo lá dar essas palestras, porque alguns sabem, né, da minha vida pregressa, né, então a gente veio de uma vida meio complicada, então isso favorece para que a gente fale para esses meninos da criminalidade. A gente fala com propriedade, né? Então a gente sabe o meio, sabe a história, a gente participou e passou por isso. Então ela identificou e falou: André, você tem uma fala que eu não tenho. Você vai falar para eles uma coisa que você viveu na sua vida. Então, orem por mim, porque eu estou querendo também entrar nessa questão aí. A gente está conversando, já entramos em algumas conversas. E aí ela me apresentou, então, ela tem como filho, né, os meninos, né, já é uma senhora. E o menino levou um presente para ela, foi um negócio assim, fantástico. Nós almoçamos juntos. E o menino, que ela perguntou assim: que sonho que você tem? O que você quer fazer assim? O menino tinha 18 anos, estava saindo da Fundação Casa. E sabe, eu queria fazer técnico de raio-x, alguma coisa assim. Fazer faculdade. Menino de periferia aqui, mora perto aqui, Zona Leste. Como que vai fazer isso? Não esquenta não. Ela ligou com um microempresário e falou: ó, tem um menino aqui que eu recuperei ele não reincidiu, ele quer fazer faculdade e eu quero que você banque. Falou: não esquenta não, faz a matrícula, manda para mim as mensalidades que eu vou bancar os 3 anos desse menino. Ligou pro outro: o menino precisa trabalhar, saiu da Fundação Casa, vai ficar o quê? Na rua? Vai voltar aí de novo para a comunidade? Não, arrumou um emprego lá pro menino. Tá lá o menino trabalhando numa loja aí no shopping. Mas é isso que a gente está falando, restaurar as pessoas. Essa é a proposta de missões urbanas. Ele não está falando para fazer convertido, isso foi a conversa passada. Foi discipulado? Ele está falando aqui é outra conversa. Então é nessa linha que a gente vai